Olá, estamos no ar com mais um programa Lives Cultura na UFG. Uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Em continuidade à websérie Mulheres nas Artes, nossas convidadas desta noite são as artistas Cissa Fittipaldi e Rosa Berardo. Boa noite, Cissa. Boa noite, Rosa. Boa noite, Maria Tereza. Boa noite, Cissa. Oi, boa noite para vocês, para todos. Então, Cissa Fittipaldi, ela é paulista e vive em Goiás, né? Ilustradora e autora de livros para crianças. Seu trabalho é fortemente marcado pelo interesse nas culturas populares indígenas, africanas e afro-brasileiras. A série Morená, publicada pela editora Melhoramentos desde 1984, foi destacada no prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte em 1986 e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Recebeu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira de Livros em 1988 com a obra Bichos da África, em 1990 com o livro Tucunaré e 2014 com Naniquiá, A Moça Bonita. Tomou parte do júri da Bienal de Ilustrações de Bratislava, na Eslováquia, em 2009, do Prêmio Jabuti Brasil 2015, 2016 e 2019. Participou de exposições no Brasil e exterior, nas feiras de Bolonha, Frankfurt, Zurique e Gotemburgo. Bienal Internacional do Livro de São Paulo, Linhas de Histórias de Porto Alegre, na retrospectiva Homenagem HQ Mix em Belo Horizonte. Traduzida e publicada na América Latina, Estados Unidos e Alemanha. Participou da seleção da Biblioteca Internacional da Juventude em Munique, em 1990. E foi indicada a brasileira ao prêmio Hans Christian Andersen em 1990, 2016, 2018 e 2020. Estudou arquitetura, desenho e plástica na UNB nos anos 70, é mestre em cultura visual pela Universidade Federal de Goiás, onde é responsável pelas disciplinas de desenho, ilustração e design editorial dos cursos de artes visuais e design gráfico da Faculdade de Artes Visuais de 1993 a 2018. Coordenou a Galeria de Arte Contemporânea da FAB, UFG, de 2009 a 2017. Participou como consultora de arte e educação para a construção da referência à Organização Mundial das Nações Unidas e para o desenvolvimento do MEC. Parâmetros para a educação escolar indígena nos anos 90, atualmente inseguida na formação de professores indígenas do Tocantins e na licenciatura indígena da Universidade Federal de Roraima, Núcleo Istiquirã, respectivamente nas décadas de 90, 2000 e 2009. Atualmente está ligada ao projeto Salvaguarda Patrimônio Inicaraiá, através do Museu Antropológico da UFG e do IFAM, ao projeto de valorização da cultura guaraná, com as comunidades Sateré, Maué, e colabora com o programa de pós-graduação na Unesp de São Paulo, Artes Visuais nas áreas de ilustração e de livros para crianças e jovens, e adultos também, né? Então, assim, um breve currículo da Cissa, e então a gente apresenta agora a professora Rosa Berardo, cineasta, jornalista, fotógrafa, professora, doutora em cinema pela Sorbonne, pós-doutorado pela Universidade de Quebec, Montreal, atualmente professora da FAB UFG, com experiência na área de artes, de história e técnicas do cinema, de ficção, animação e documentário. Atua principalmente dentro dos temas a fotografia, o cinema, animação, identidade cultural, educação e alteridade. Na UFG, ministra as disciplinas de fotografia, cinema e animação, e orienta alunos de mestrado e doutorado do Programa de Artes Visuais da Faculdade de Artes Visuais.
Formou-se em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, em 85. Dedicou-se à fotografia jornalística, fazendo reportagem em países da América Latina, Amazônia, Parque Nacional do Xingu, Pantanal e entre outros locais. Idealizadora da primeira escola de cinema de Goiás, Scopus, em parceria com a produtora Cara Vídeo, no ano de 2001, formou grande parte das atuais cineastas goianas. Em 2011, criou a Maison do Cinema, Casa do Cinema, um ateliê de ensino e teoria de práticas do cinema. Realizou diversos documentários junto aos povos e comunidades tradicionais, entre outros, Romaria do Vão do Moleque, Caçada da Rainha. Teve vários trabalhos selecionados em mostras de cinemas em Goiás, assim também como em outros estados. Entre elas, mostra ABD, FICA, a Favela, Festival Audiovisual do Veracruz, ganhando o prêmio de melhor arte em 2014. Em 2016, ganhador do melhor filme no Festival de Cinema Ambiental e Sustentável Cachoeira do Itapemirim, com o filme Os Meninos Verdes. Recebeu diversos prêmios, entre eles, em 2010, o prêmio pela exposição das fotos tiradas no Xingu, num trabalho que realizou há muitos anos, na Bienal de Roma. Recebeu em 2011 prêmio Estímulo de Roteiro de Longa-Metragem na Lei Goiás, 2012 Medalha Jaburu, 2013 prêmios premiado no Festival de Animação Agreste, na Animacine, como melhor filme, assim, pincelando o currículo, e a gente quer dizer que é uma grande, enorme alegria ter vocês aqui conosco nesse espaço, e então é um grande prazer realmente para estarmos aqui juntas hoje. Sejam muito bem-vindas. Nós que agradecemos. Obrigada, legal. Ok, gente, então eu vou passar a palavra, eu estou assim um pouco ansiosa, porque eu sou ansiosa mesmo, viu, gente? Mas a gente vai aprendendo essa prática toda. Mas então, porque eu estou muito curiosa, querendo mesmo ver o trabalho e participar com vocês do que a gente vai hoje viver aqui. Então, eu convido a todos os presentes, todas, né, e passo a palavra à professora Cissa, para que ela faça a apresentação do seu trabalho. Bem-vinda, professora. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar com você, Maria Tereza, e também de compartilhar esse momento com a Rosa, que foi uma grande colega, no tempo que eu estava trabalhando na ativa dentro da faculdade, né? E, então, um momento de alegria, de felicidade, a gente se reunir aqui, ela já foi minha professora no mestrado, e fomos colegas por muito tempo, e agora estamos aqui celebrando também, aproveitando para celebrar essa amizade e esse respeito pelo trabalho artístico dentro da universidade, né? Principalmente na nossa faculdade. Bom, pelo que eu entendi, a gente vai meio que falar um pouquinho da nossa experiência, da nossa trajetória, e como eu estava explicando para minhas amigas, eu sou muito faladeira, muito contadeira de história, por isso que eu trabalho com livros para criança. E então, eu fiz aqui um PowerPoint para poder mostrar algumas imagens para vocês, mas eu queria dizer que vou dar uma pincelada muito rápida em alguns momentos, porque eu tenho 47 anos de profissão como ilustradora, né? Sem contar o que eu já fiz como artista plástica e como professora, como pesquisadora. Então, apenas como ilustradora, eu tenho 47 anos de profissão. Eu comecei em 73, eu já percebi que eu sou mastodonte, né, dinossauro, e então, esse ano estou completando 47 anos, e então é muita coisa. Mas a pandemia também me colocou numa certa posição de revisão, porque a gente tem mais tempo e acaba buscando algumas coisas no passado. Então, eu tinha também algumas coisas em mão para puxar, para a gente poder conversar hoje. Então, eu vou tentar compartilhar aqui, pegar
um PowerPoint que eu montei, que vai facilitar e vocês vão poder ver alguma coisa. Deixa eu ver se eu faço certinho. Demora um pouquinho, mas já vai. Só mais um minuto. Como é que faz isso aqui mesmo? Aqui. Isso, já está aí. Então, o que eu vou mostrar, na verdade, é isso mesmo, é um tiquinho de alguma coisa. Eu comecei a desenhar profissionalmente, deixa eu ver aqui como é que eu vou passar. Aqui. Eu comecei a desenhar profissionalmente quando eu era estudante, na UNB, eu frequentei a Escola de Arquitetura e Urbanismo e também a Escola de Desenho e Plástica, na UNB. E eu precisava de grana para me sustentar, surgiu uma vaga no Jornal de Brasília para ilustrador, e na época eu tinha um desenho mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo aí. Eu tenho muito pouca coisa dessa época, mas essa experiência no jornal, ela foi muito marcante para mim, porque na época em que eu trabalhei no jornal, nós vivíamos a ditadura militar, e a gente tinha uma série de questões para lidar, tanto do ponto de vista da presença muito forte da política no trabalho e das questões sociais, mas também da censura, né? De lidar com a censura, de lidar com o autoritarismo. Em 1973, por exemplo, que eu estava trabalhando lá, era o auge da ditadura militar. Então, foram tempos, ao mesmo tempo, muito difíceis, mas também desafiadores, e eu considero o jornalismo, para mim, uma verdadeira escola de comunicação, de traço, de descoberta de linguagem, de desenho, né? Esse já é um desenho da década de 80, já quando eu fui ilustradora do Jornal Popular. Eu desenhava mais ou menos assim. Eu trabalhei no Jornal Popular como ilustradora por 3 anos, antes de retornar para São Paulo. Eu sou paulista, né? Vim morar no Centro-Oeste para estudar. Depois, na década de 80, eu passei 3 anos aqui, voltei para São Paulo, e eu tinha uma linguagem de desenho assim, feita com bico de pena, com nanquim, com aguadas de nanquim, e coisa que hoje em dia é mais comum, que você já está mais habituado a ver, mas que na época não era muito comum você encontrar uma ilustração assim meio borrada, como você está vendo nessa imagem agora. Porém, houve uma revista no Brasil que circulou nos anos 60, que eu tive a sorte de que a minha família assinava, que era uma revista chamada Revista Senhor. E os grandes desenhistas que depois eu vinha conhecer como mestres, como Jaguar, Cláudios, e uma série de outros, Milor Fernandes, né? Eles tinham uma linguagem bastante ousada, bastante experimental, especulativa, que tem a ver um pouco com esse desenho, e junto com o Saul Steinberg, eles foram realmente minha escola de desenho. Eu nunca parei de desenhar com esse traço rápido, com esse traço que tem a ver com a mídia diária, né, com a notícia, com a comunicação direta. Então, esse é um desenho bem mais recente, que eu fiz para uma edição comemorativa da revista Arte na Escola. Não sei se eles estavam comemorando 15 ou 20 anos, e eu fiz uma série de trabalhos que explora a temática do conhecimento. Então, já bem mais recente. E, atualmente, eu estou publicando no Instagram algumas ilustrações que têm a ver com esse tema e que não foram publicadas, são daquela época, mas não foram publicadas, porque eu fiz uma seleção, então estou subindo imagens que eu tinha guardadas aqui,
E também estou mostrando desenhos mais atuais de uma temática que eu sempre desenhei, que é a temática de mamães e filhinhas. Mostra um pouco como que o meu traço foi se dinamizando ao longo dessas décadas. Então, são trabalhos atuais. Quem tiver interesse pode entrar no Instagram. Também sempre usei imagem de animais. Eu adoro desenhar bichos, e também usei isso dentro da mesma temática de mamães e filhinhos. Então, tem alguns aqui. Alguns também que têm a ver com uma série de trabalhos que eu fiz nos anos 80 com as nações indígenas, que é essa série Morená, uma série de livros para criança, que narra mitos de diferentes etnias, né? Onde eu busquei fazer uma pesquisa da visualidade e da antropologia mesmo, de cada grupo, para poder conceituar, para poder recuperar a linguagem da oralidade para a escrita e também para dar subsídios para a construção das imagens visuais, né? Então, essa é uma ilustração para um mito Carajá, essa é uma ilustração para um mito da cultura Sateré-Maué, que conta a história da origem do Guaraná. Aqui é uma cena de Macunaíma, na versão original, versão Macuxi, dos índios do norte da Amazônia. Essa é uma história também da criação, história da criação dos rios, de um mito dos índios Woiampi, que ficam na fronteira, praticamente no Amapá. E essa é a ilustração para um mito dos índios Yanomami, que é uma história que conta a origem das cores. Interessante que esse trabalho, parece que tive um probleminha aqui de reprodução. Esse trabalho com os índios Yanomami, eu tive uma oportunidade anterior, uns 5 ou 6 anos antes, de trabalhar com a Cláudia Andujar, que é uma grande fotógrafa, na época morava em São Paulo, e ela me chamou para nós fazermos uma cartilha de saúde para os índios Yanomami, mas que pudesse ser usada. Essas imagens, olha, ficaram pixeladas. Foi um probleminha aqui na hora de fechar o PowerPoint. Mas, enfim, foi toda uma pesquisa que eu realizei com a orientação da Cláudia, com a ajuda também de um antropólogo chamado Bruce Albert, que trabalhava com a cultura Yanomami na época, e esse trabalho todo anterior me deu subsídios para criar esse livro, que se chama Narugambá, que faz parte da série Morená e que... Nossa, eu tive um problema aqui com as imagens. É um livro que eu acho que me representa muito bem o meu trabalho. Nossa, pixelou minhas imagens. No final dos anos 80, começo dos 90, comecei a desenhar mitos africanos e trabalhar um pouco mais voltada para essa temática. Interessante como, nessa época, eu descobri uma grande afinidade entre o meu desenho e dança. Eu acho, assim, que meu desenho é muito mais influenciado pelo balé do que pelo cinema ou pelo teatro, que são 2 referências muito importantes para quem é ilustrador. Então, você vai ver que tem várias características cênicas no meu trabalho, de como eu monto a ilustração, de como eu organizo os planos e tudo mais, que tem um aspecto mais coreográfico, na verdade, do que cenográfico ou mesmo de filme. Aqui é puro balé, né? Só falta essa lua girar. O balé teve uma grande influência no meu trabalho, porque eu fui bailarina por toda a minha infância e até os 19, 20 anos de idade.
Eu dancei balé clássico, dancei balé moderno, dancei balé contemporâneo, fui bailarina do Teatro Municipal, e a dança ela é muito impregnada no meu gestual. E como o desenho é gesto, acabou que isso se transferiu para o meu desenho de um modo muito natural, de um modo orgânico mesmo. Esse é um outro trabalho que eu fiz com a temática africana. Foi um livro com o qual recebi também o Prêmio Jabuti, então tenho muita gratidão. Aqui um outro livro, aqui fotografei o próprio livro para dar uma ideia de como funciona, né, no objeto, porque o livro ele tem uma dinâmica, a história tem que funcionar no ritmo da virada das páginas. Então, nem sempre uma prancha que você desenha e que está bem resolvida no plano, nem sempre ela resolve bem, ela fica bem, ela funciona bem no livro, porque ele é um objeto tridimensional, né, e que tem movimento. Também eu sempre gostei muito de pesquisar os materiais a usar para o desenho, né, tanto para o desenho quanto nas ilustrações. Aqui nesse caso eu explorei um pouco baseada, um pouco inspirada pelas pinturas rupestres, eu criei esses fundos com textura, é praticamente uma pintura sobre tecido. Então, aí a fotografia joga um papel importante, porque é um trabalho que ele precisa ser fotografado. Qualquer coisa tridimensional, né, qualquer coisa com volume, ou mesmo criada com recortes, a fotografia ela resolve melhor na hora de transformar, né, em um arquivo possível de ser impresso. E pintura também, sendo que eu trouxe esse exemplo para mostrar que quando a gente está ilustrando para um livro, a gente sempre tem que considerar o livro no seu movimento, né, e ele na sua posição aberta, para que, por exemplo, nessa linha de dobra, onde existe uma certa tensão no desenho, e pode haver uma perda aí, né, uma perda de conteúdo visual, e também pode haver um erro na hora de montar, e as coisas não se encaixarem direito. Então, o ilustrador ele tem que ter muito cuidado com essa área central aí. Então, quando um ilustrador está trabalhando para um objeto, como é o caso do livro, ele tem que pensar em todas as dimensões, ele tem que pensar na dimensão literária do texto, ele tem que pensar na dimensão do desenho, e ele tem que compreender o objeto para o qual ele está desenhando, onde ele vai inserir a imagem, e ele também tem que entender um pouco de gráfica, para poder realizar um trabalho bem sucedido, né? E dentro dessa temática indígena, recentemente, nós fizemos um trabalho que eu tenho um grande orgulho, uma alegria imensa de ter participado desse trabalho, que é esse livro que foi feito junto com as comunidades Inancarajá, da Ilha do Bananal, onde os índios foram coautores, mas foram principalmente autores, houve uma também certa coautoria da equipe da antropologia, né, da equipe de antropólogos envolvidos com esse projeto, e as imagens foram produto das oficinas realizadas, que eu realizei dentro das comunidades, com as crianças que frequentam a escola indígena, crianças e jovens. Porque, na verdade, esse material é um material que fala sobre os bens patrimoniais Inancarajá, que devem ser preservados, é um conjunto de saberes que deve ser preservado, e que foi feito para circular dentro das escolas indígenas. É um trabalho, praticamente é um livro didático, e voltado para esse público, que são os próprios índios Carajá. Mas também pretendemos atingir as escolas do entorno da área indígena, dos municípios do entorno, porque é onde realmente estão concentrados os maiores conflitos interétnicos, né, onde tem maior quantidade de preconceitos, e é onde é necessário
fazer um trabalho de conscientização, de convivência, de chegar numa boa vida, superando as diferenças e, por intermédio da empatia, conseguir uma justiça maior, né, no convívio. Então, eu adoro essa página, que é uma página... Eles têm um ritual, que é o ritual do Retohokan, que é um ritual de passagem dos meninos, onde os espíritos sobrenaturais que habitam no fundo do rio Araguaia, eles saem para vir para essa festa, né? Eles vêm para presidir a festa, e eles aparecem aos nossos olhos com essa forma de máscaras. Então, essas foram as máscaras de Aruanã, né, dessa festa, que foram desenhadas por essas crianças, e que eu fiz uma página dupla que se expande, para poder valorizar bastante, tanto o bem patrimonial, que no caso é a realização da festa, do ritual, como também a própria arte dessas crianças, né? Eu também, claro que não resisti como ilustradora, também fiz os meus registros, né, dessas máscaras, das danças. Eu publiquei várias na internet. Quem acessar meu Instagram vai poder dar uma olhada em várias dessas ilustrações. Elas representam quase sempre, essas máscaras, elas representam animais, principalmente animais vinculados à água, que é a sua região de morada. Mas também tem tamanduá, também tem boto, também tem sucuriju, beija-flor. Já deu para perceber que eu sou uma artista muito ligada à natureza. Eu gosto muito, muito de trabalhar com a questão do cerrado, eu sou maluca pelo cerrado, e eu gosto muito de observar as pequenas coisas, as pequenas plantas, os pequenos animais, texturas diferentes, paletas de cor. Então, eu tenho sempre um caderno à mão onde eu faço minhas anotações, e muitas vezes, a partir dessas anotações, eu já passo por um trabalho mais livre de interpretação, até chegar num desenho autoral, né, que teve todo esse caminho, teve um caminho que incluiu a observação, a descrição, para poder chegar numa proposta. E, às vezes, até chegar num grau um pouco maior de abstração, né? Recentemente, eu iniciei um trabalho que se chama Um Livro. Ele é de um selo criativo que eu inventei aqui dentro do ateliê, agora na pandemia, que é um selo que se chama Olho d'Água. Então, basicamente, é a arte do livro, só que é uma arte feita manualmente, não é para impressão, não é para reproduzir. É o famoso livro de artista, só que eu não tenho a pretensão de colocar como livro de artista, então é o meu livro de ilustradora. Vou mostrar algumas páginas, para vocês verem como que está funcionando. É muito livre, ele não tem um texto, ele é um discurso visual, ele não tem uma narrativa fixa, ele vai transcorrendo ao sabor daquilo que a minha imaginação ou a minha intuição, mais ou menos, vai me demarcando, vai demarcando esse território, e eu vou me sentindo mais livre dentro dele. Mas é engraçado que, na medida que eu vou folheando, eu vejo que existe, sim, uma possibilidade de construir uma narrativa ou várias narrativas. Enfim, é muito difícil você compor uma imagem que não seja narrativa, porque nós, humanos, né, temos uma capacidade fabuladora tão grande que um simples quadrado contra um fundo, um simples círculo, ele já é capaz de produzir histórias, né? Tudo depende muito dessa interação entre o nosso olhar
e a imagem que está sendo vista, e a capacidade de leitura que a gente vai desenvolvendo também com a experiência, como tudo, né? Como tudo que a gente faz na vida é a experiência. Essa foi a última página desse livro que eu pintei. Eu pintei ela ontem, e hoje eu não pintei nenhuma página. Então, o livro, por enquanto, está por aí. Então, eu fiz mais ou menos esse panorama para vocês, né? E vou interromper aqui agora esse compartilhamento. Tudo muito legal, é muito... Linhas gerais, mais ou menos, meu percurso, ele é um pouco isso, de um jeito... pontos que foram importantes, de um jeito meio resumido. Nossa, muito bom. Muito ouvir, a gente fica horas, o tempo realmente, ele não passa, é uma parada, é um trabalho lúdico, é um prazer imenso estar aqui e ouvir você falar sobre o seu trabalho. É tudo muito, muito sentido, é muito pensado, estudado, é uma pesquisa maravilhosa ao longo dos anos, né? E a gente só tem a agradecer esse momento com você aqui. A gente volta daqui a pouco. Eu vou chamar, então, a professora Rosa para apresentar o trabalho dela, mas você fique aí que nós vamos voltar daqui a pouco. Tá bom, obrigada. Professora Rosa, a palavra é sua. Obrigada. Nossa, estou encantada, né, Cícero? Eu já adoro o seu trabalho e ver os detalhes, assim, muito obrigada, viu? Fiquei encantada de poder te escutar mais uma vez. Bom, queria falar boa noite a todos vocês, né? Boa noite, Maria Tereza, Fernanda, a todos que estão aqui conosco na live, né? Muito obrigada por esse momento. É sempre bom poder, através da internet, né, a gente ficar assim, juntos, né? Todo mundo carente de ver os outros, né? Mas que bom que nós temos essa tecnologia. E estou muito contente pelo convite, obrigada por poder fazer um breve, assim, como disse a professora Cícera, né, passar rápido um pouquinho do que nossas paixões, que é a arte, e eu, assim, tive a sorte, né, de estudar na UFG, eu fiz minha graduação na UFG em jornalismo, e então eu sou filha da casa, e estou na UFG como professora há 24 anos, e como estudante, como eu fiz os 2 cursos na UFG, uns 8 anos. Então, acho que a vida toda, né, saí do ensino médio, fui para a UFG e nunca mais saí daí. Sou muito feliz, gosto muito de estar no nosso departamento, na Faculdade de Artes, tenho muita admiração pelos meus colegas, todos eles, né, grandes artistas, intelectuais, é um ambiente muito gostoso, e, enfim, que bom que hoje nós estamos com essa oportunidade de falar aqui, né, eu, professora Cissa, da FAV. Então, eu comecei minha carreira com as imagens, eu comecei com a fotografia, quando eu estava na Federal fazendo meu curso de jornalismo, eu comecei umas incursões de reportagens fotográficas, né? Minha primeira reportagem, nem trouxe hoje as imagens aqui, mas foi no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho. Na época eu era estudante de jornalismo, mas eu me disfarcei de estudante de medicina, coloquei um jaleco branco do meu irmão, super grande, aliás, na época, e fiquei dentro do hospital, indo todos os dias, durante 2 meses, fotografando as condições que eram terríveis, né, dos pacientes, eletrochoque e tudo. Isso me instigou muito, e só para dizer, ilustrando, que toda a minha carreira, ela foi, e é ainda, muito pautada em questões sociais, né, então eu trabalhei muito com a luta antimanicomial, o meu primeiro curta-metragem, até ia pedir para o Fernando, se ele puder, por favor, passar o primeiro slide para mim, que eu deixei com ele aí eu vou falar sobre o meu primeiro filme. Obrigada, Fernando. Isso, obrigada. Aí a gente pode passar o segundo. Isso. Então, essa imagem aqui é do meu primeiro curta-metragem, né, que eu fiz em 1980, que se chama André Louco. Então, para dizer que o meu interesse pela psiquiatria, psicologia, pelas questões
sociológicas, né, de como lidar com o diferente, como lidar com o que nós chamamos, né, de estranhos, que não se enquadram na sociedade. Esse interesse vem desde meus 16 anos de idade. E aos 26 anos eu estava fazendo, depois da UFG, eu fui fazer meu primeiro mestrado na USP, São Paulo, e propus, né, além da parte teórica, fazer um curta-metragem. Então, eu peguei um livro do Bernardo Ellis, ele, na época, o nosso escritor, né, que eu admiro muito, ele me autorizou a fazer uso do conto dele e adaptar para o cinema. E eu, na época, conversando com ele, dei uma mexida no filme, no roteiro, né, no conto, e coloquei um André Louco, que, na verdade, ele era um desajustado, né, socialmente, porque ele não se enquadrava nos padrões, e ele criticava a política e a economia e a relação trabalhador e patrão da época, né? Então, esse curta-metragem, a gente, é muito engraçado isso, porque hoje as pessoas estudam, tem alunos fazendo doutorado sobre as mulheres no cinema em Goiás, e eu vejo, Rosa, você foi a primeira mulher a fazer um filme em Goiás, né? E é engraçado, porque quando nós estamos fazendo, quando eu estava fazendo, eu jamais ia pensar, nossa, eu sou a primeira, não, eu vou fazer um filme, aquela luta, aquela dificuldade, e a gente nem sabe de nada. E com o tempo, né, você vai ficando mais velho, o tempo vai passando. Foi em 89 que eu filmei o André Louco, então fazem muitos anos, né, e aí você acaba, né, de uma certa forma, entrando com o pioneirismo, né, mas o pioneirismo nada mais é do que a paixão que todos nós temos, né, que nos leva a fazer e acreditar em alguma coisa. Então, essa crença, essa paixão pelo cinema, pela imagem, né, me rendeu, então, essa possibilidade, né, de fazer meu primeiro filme aqui. E o filme André Louco, ele foi, em 92, ele foi exibido no Festival de Locarno, na Suíça, né, ele foi considerado um dos melhores curta-metragens, recebeu uma menção honrosa, isso tudo me deixou extremamente contente, porque em 92 eu estava fazendo meu doutorado na França, já em cinema, e fui convidada para levar o filme para a Suíça, e foi muito bacana isso, né, representando Goiás. E uma coisa que está muito ligada, se puder passar mais um, Fernando, por gentileza, uma coisa que o meu trabalho é muito ligado também é o regionalismo. Então, porque eu acho assim, as minhas raízes, as nossas raízes culturais, elas são muito importantes, né? Por mais que nós, assim, a gente viaje, estuda fora, estudei na França, no Canadá, dei aula em muitos países, no Marrocos, no México, na Argentina, no Canadá, mas eu adoro voltar para minha casa, adoro estar em Goiânia e viver, né, a cultura local. Acho isso muito importante, porque o local, ele também manda mensagens globais, né, os arquétipos locais, eles são muito fortes. E esse filme do André Louco, né, tem realmente um arquétipo no conto do Bernardo Ellis, que retrata a vida do interior e o olhar dessa população interiorana, que é também um olhar ainda muito goiano, né, que nós ainda somos uma cidade com bastante coisa interiorana. Não falo isso com uma crítica, acho isso extremamente interessante. Então, aqui nós temos uma foto, o André Louco foi filmado na cidade de Goiás. Essa é uma fazenda muito, muito antiga, dos anos 1800, que nós conseguimos emprestar. Então, temos aqui o ator Roberto Bonfim, que na época veio para trabalhar no filme, e vários outros atores de São Paulo, do Rio de Janeiro, que vieram na época por um pagamento simbólico, porque eles falaram, nossa, uma mulher, uma menina, né, tinha 26 anos, fazendo filme em Goiás, nós vamos ajudar, não precisa pagar. Então, o diretor de fotografia desse curta foi o diretor de fotografia do Beijo da Mulher-Aranha, do Pichote, o Rodolfo Sanches, e ele não cobrou o trabalho dele, a gente nem acreditava, né, então, nós éramos um bando de alunos da UFG, eu, mais um monte de colega da Faculdade de Comunicação, que eu fazia jornalismo, e algumas outras pessoas de Goiânia, e muitos técnicos de São Paulo, que nós não conseguíamos, né, não tínhamos, na época, pessoas aqui para trabalhar com as câmeras que o diretor de fotografia quis trabalhar, claro, para uma boa fotografia. Você pode, por gentileza, passar, Fernando, por favor, mais isso, obrigada.
Inclusive, aqui nessa foto, nós temos o professor Venerando, que era da Faculdade de Comunicação, que era ator, e ele também trabalhou como ator no nosso filme, né? Então, eu, a UFG, Goiás, Goiânia, assim, a gente tem esse laço, né, muito grande. Obrigada, Fernando. Podemos passar ao próximo, por favor. E na época eu consegui o patrocínio, ganhei um prêmio, na época nós tínhamos a Lei Sarney, e foi a Shell, Companhia de Petróleo, que deu o dinheiro para fazer o curta-metragem, né? Podemos continuar. É um curta-metragem feito em 35 milímetros, em preto e branco. Voltando a essa questão do regionalismo no meu trabalho, né? Depois de muito tempo, porque eu fui estudar, depois desse filme, fui fazer o doutorado, fui para Paris, repeti um mestrado lá, na Sorbonne, fiz o doutorado depois, então foram 6 anos na França, e quando eu voltei ao Brasil, apenas em 2010 que eu voltei a fazer filme. Também nós ficamos um tempo completamente morto com o cinema brasileiro, né? Houve o fechamento da Embrafilme, e isso prejudicou muito todos os cineastas brasileiros. Esse curta-metragem meu, ele foi o primeiro filme e o último, porque depois o Fernando Collor extinguiu a Embrafilme, né? Então eu esperei 10 anos para fazer um outro trabalho, quando surgiram as leis de incentivo à cultura. Felizmente, isso ajudou todos nós artistas em diversas áreas, e principalmente o cinema em Goiás. O cinema em Goiás volta a renascer nessa época. E eu, nessa época, inscrevi um projeto, tomando como tema o mito do Romãozinho, né, que é um mito popular do brasileiro, principalmente no Centro-Oeste, que é um garoto terrível, né, que eles falam que era o filho do demônio e tal, e ele cria situações muito difíceis para a família, inclusive levando à morte da mãe dele. E eu adaptei, então, fiz a adaptação desse conto e filmamos aqui em Goiás, né? Sempre os filmes meus são filmados em Goiás. Nessa equipe havia muitas pessoas da FAV, então todos os meus filmes, o André Louco não, que eu ainda não estava envolvida na FAV, né? Mas a partir de quando eu entrei como professora na FAV, que foi em 97, todos os meus trabalhos, nós temos alunos, colegas, professores, que estão na equipe, né? Porque eles são extremamente inteligentes, talentosos, e essas pessoas sempre me ajudam muito. Eu fico muito grata a todas as pessoas da equipe, principalmente aos colegas, né, e ex-alunos da FAV. Então, por gentileza, pode passar, Fernando, mais um. Então, no Romãozinho, né, a gente tem aqui a paisagem do Cerrado Goiano, tem os lagos aqui de Goiás, né, inclusive quando todas as vezes que um personagem tem que levar uma marmita por exemplo, ele estava levando uma marmita para o pai, ou no filme do André Louco, um garoto foi levar uma comida para o André Louco na prisão, né, a comida tem piqui, né, e eu faço questão de por essa fala, acrescentar isso no roteiro, ainda que o roteiro não tenha sido feito por mim, eu peço uma licença aí para o roteirista e coloco o piqui, porque eu acho que o nosso regionalismo, ele tem, né, que ser mostrado. Para mim é muito importante isso. Pode passar, por favor, Fernanda. Esse outro filme, ele foi feito em 2012, então, como essa efervescência, essa possibilidade de patrocínios culturais, né, apoios culturais, esse foi um curta que eu também recebi um prêmio pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás, um curta de animação, Sol de Jacaré, foi uma adaptação do conto da professora francesa Martine Joly, ela faleceu há 2 anos, todos nós que trabalhamos com imagem conhecem o trabalho da professora Martine Joly, da semiótica, e ela escreveu esse conto para os netinhos dela. Então, ela veio na FAV, eu a convidei, na época eu cuidava do intercâmbio da UFG com a Universidade de Bordeaux, e a professora Martine veio e me cedeu o conto dela para fazer o curta, né? Foi, assim, uma honra, muito, muito interessante. Que também é um curta que aborda o aquecimento global. É uma mãe que está sempre no sol e ela acaba se transformando num jacaré de tanto tomar sol, é muito engraçado, né? Então, esse foi o primeiro
trabalho que eu fiz misturado, o segundo trabalho que eu fiz misturado com animação. O primeiro, do Romãozinho, eu tenho uma cena onde eu incluo uns 3 minutos em animação 3D, que é um pássaro, um urubu, que entra na cena, ele é feito em 3D. E nesse filme, Um Sol de Jacaré, eu também uso animação 3D, que é quando a mãe se transforma num jacaré. Então, esses foram meus flertes com a animação. E a partir, então, dessa época, eu fiquei apaixonada, encantada por animação. Gosto, adoro live action, mas a animação, assim, começou a fazer parte realmente do meu desejo de trabalho, né? Por favor, Fernando, podemos passar mais um? Obrigada. Essa é uma cena do Sol de Jacaré, né? A mãe na piscina, a filha que vê a mãe que se transformou em jacaré. Eu acho muito engraçado. Pode ir, por favor. Mais um. Aqui é a mãe jacaré agora, né? Com a florzinha no cabelo. Essa animação também foi feita por um animador goiano. Sempre nossas equipes são todos de Goiânia, de Goiás, né? Eu faço questão de trabalhar com pessoas daqui, porque a gente valoriza o mercado, dá oportunidades e nós aprendemos todos juntos. Pode passar, por favor. E, bom, depois do Sol de Jacaré, né, eu consegui, nesse mesmo ano em seguida, ganhar um outro prêmio, né, não me lembro se foi o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, ou Lei Goiáses, e fiz esse curta-metragem que chama Travessia, que é uma adaptação de um conto de um psicanalista brasileiro que vive em Brasília, e ele trata questões muito profundas da relação, né, pais, filhos, família, e eu tive a ajuda na época para escrever o roteiro de 2 psicanalistas goianos, que eu respeito muito, a Márcia Marina e o Renato, o sobrenome do Renato aqui, esqueci, mas o Renato e a Márcia Marina, que foram extremamente importantes para mim, inclusive para nós, da preparação dos atores. E esse curta também foi filmado em Goiás. Então, os meus filmes, né, eu sempre tenho como cenário ou a cidade de Goiás ou as fazendas perto da região, porque é uma região, como nós sabemos, riquíssima, né, histórica, arquitetura, a história. Então, os cenários são fantásticos, né, para fazer esse filme, nós visitamos umas 10 fazendas, encontramos essa fazenda perfeita, né. Então, esses filmes, gente, quero dizer que eles estão todos disponíveis no meu canal do YouTube, só colocar Rosa Berardo, ou no meu canal no Vimeo, Rosa Berardo, ou, deixa eu ver, Vimeo, YouTube, ou no meu site, rosaberardo.com.br, tá bom? Vocês podem assistir, quem tiver interesse, todos esses filmes. Vou mostrar para as crianças também os filmes de animação. Fernando, por gentileza, você pode passar. Aqui, essa é uma cena também do Travessia. Nós temos aqui a atriz Luzia Mello, de Goiânia, ela é diretora e dona da escola de teatro, a ACT, né, a Casa do Teatro. O Bruno Peixoto, que é professor do EMAC. A Marcela Moura, que ela se fez o EMAC, mas é doutora pela Sorbonne em Paris, está trabalhando na área, professora também. E, nossa, que seu nome dele, ele é do No Escuro, desculpa, mas da companhia No Escuro, aqui de Goiânia, né, que eu admiro muito. Então, todo o nosso pessoal aqui trabalhando, né, nesse filme também. E o meu assistente de direção foi o Júlio Van, que sempre trabalha comigo, né, ele fez o doutorado aí na FAV, foi meu orientador de doutorado, é professor do IFG, e nós estamos sempre, né, na comunidade juntando os acadêmicos e os artistas ao mesmo tempo. Pode passar, por favor. Então, em 2013, né, essa minha paixão fulminante pela animação, ela veio mais forte porque no início de 2013, eu fiz um vídeo sobre a vida e obra de Cora Coralina. Eu ganhei um concurso nacional para ver quem poderia fazer um filme sobre a vida e obra de Cora, que era um patrocínio, né, foi o Museu de Cora que estava solicitando currículos de todo o país,
e com financiamento do Ministério da Educação e Cultura. E eu tive essa honra, essa sorte, esse privilégio, né, de viajar no Brasil, em todas as cidades onde Cora Coralina viveu, onde ela morou, no interior de São Paulo, e eu tive também que, na época, eu tive que revisar e restaurar as imagens e o som de todas as fitas, gravações com ela, tudo, eram horas e horas e horas, então foi maravilhoso, foi um trabalho de 1 ano, e eu me apaixonei demais, mais ainda, né, por Cora Coralina. E me senti assim, falei, gente, eu tenho obrigação, né, de fazer alguma coisa fora disso. Fiz o documentário está no YouTube, se chama Vida e Obra de Cora Coralina, fiz pela Museu Casa de Cora, né, e então eu conversei com a Marlene Velasco, né, falei, nossa, Marlene, que é a diretora do Museu de Cora, falei, nossa, eu adoraria fazer animação, nunca vi animação sobre Cora, os contos dela são maravilhosos, né, e ela falou, não, Rosa, você pode tentar. Então, na época, eu contatei a filha de Cora, né, a Vicência, e ela me autorizou, eu nem acreditava que ela tinha me autorizado a usar a obra de Cora, e, inclusive, eu sou a única pessoa no Brasil que tem exclusividade sobre a obra de Cora para animação, né. Então, nós já fizemos 6 filmes, 6 animações, e nessas animações, sempre nossos alunos da FAV, né, tem 2 ex-alunos que foram alunos da Cissa, que gostam muito, aprenderam muito com a Cissa também, que são donos da Província Estúdio, e o Yuri e o Guilherme Araújo, e eles fizeram comigo o primeiro episódio, né, então o primeiro episódio, assim, metade das pessoas, as gravações de vozes, Júlio Van, os desenhistas, todos da FAV, então foi com prêmio também da Lei Goiás. Esse filme foi muito premiado, nossa, ele entrou mais de 40, 50 festivais, ele é traduzido em vários idiomas, ganhamos prêmios no Brasil e no exterior, foi muita alegria, né, e isso nos incentivou, porque é um trabalho em equipe, e eu falei, gente, vamos continuar fazendo. Se você puder passar, por gentileza, Fernando, mais um. E, então, eu vi o roteiro da Chegada de Aninha, foi em 2014, foi de um conto, né, de Cora, que ela fala sobre o nascimento dela, a frustração dos pais, e principalmente da mãe, por ter vindo uma menina. Na casa, a família já tinha várias meninas, então, em vez de nascer um varão, como Cora diz, no conto dela, veio ela, né? Então, Cora, toda a obra dela, quem conhece, vê que ela mesma fala, principalmente a infância, foi um período muito difícil na vida dela, porque ela era hostilizada, né, por ser mulher, né? Então, tinha essa questão de gênero naquela geração muito conflituosa, muito difícil para as mulheres. Mas ela superou isso, né, com muita dificuldade, mas sim, a gente vê a obra dela que ela supera. Então, A Chegada de Aninha, esse curta, sempre os curtas são extremamente respeitosos com a obra de Cora, né, eu utilizo as poesias dela, eu transformo as poesias em prosa, e as poesias acabam sendo sequências cinematográficas, cada poesia é uma sequência da história, e, claro, a gente dá umas pinceladas, né, para o roteiro ficar legal, e também foi um filme muito premiado, viajar todos os filmes que nós fizemos de Cora, até hoje tivemos essa alegria, né, essa sorte de ir para muitos festivais, tanto nacionais, internacionais, e trazemos esse reconhecimento. Fernando, por favor, pode passar mais um. Os Meninos Verdes, vocês conhecem, né, a obra de Cora, Os Meninos Verdes. Esse foi o filme mais premiado, a gente ganhou o prêmio de melhor filme ambiental em vários festivais brasileiros, grandes festivais, o Festival de Florianópolis, o Festival do Rio de Janeiro, assim, é uma lista imensa de festivais, eu não sei nem dizer quantos festivais, porque essa obra de Cora é maravilhosa, né, o conto dela. Então, foi uma alegria poder adaptar o conto. Eu transformo Os Meninos Verdes, eu coloco uma questão ambiental, pego uma licença poética e modifico um pouco, mas sem adulterar a obra dela, né, mas eu levo para um questionamento ambiental. E todos cenários, como a gente sabe, nos filmes vocês vão poder ver. Para fazer esses filmes, eu fui a Goiás, né, como sempre vou, e fotografei a cidade palmo a palmo, eu tenho um acervo imenso de fotos de Goiás, e eu passo as minhas fotos para os desenhistas, né, e escolho os cenários, falo, olha, esse cenário
por favor, você desenha em cima dessa foto. Então, quem assistir às animações, vocês vão reconhecer as ruas de Goiás, porque todos os cenários foram feitos a partir de fotografias de lá, né? Porque Cora, né, e Goiás é uma coisa só, né? Fernando, podemos ir mais um. Então, aqui é uma ilustração, né? Nesse filme Os Meninos Verdes, temos aqui o desenho da Casa Velha da Ponte. Esse desenho foi feito pelo Guilherme Araújo, assim como todos os cenários dos filmes foram feitos por esses 2 ex-alunos nossos que fizeram mestrado aí e estão indo muito bem na carreira, né? Eles são muito bons. Podemos continuar, por favor. Os Causos da Bisavó, ele foi feito em 2016, parece, que não estou com a data aqui, foi um outro prêmio do Fundo de Apoio à Cultura, e é um conto muito engraçado. Eu juntei uns 3 contos da Cora, 3 poesias da Cora para poder fazer esse roteiro, né? Eu sempre faço os roteiros também, e é muito engraçado porque a bisavó contava casos de assombração, assim como a minha avó contava, né? E eu sempre me identifico muito com isso, porque é tão regional, os contos, as histórias são as histórias que as nossas bisavós contavam, e Cora traz isso, né? Ela traz esse arquétipo, esse regionalismo, e eu sempre me divirto muito fazendo animação, muito. Eu gosto muito de rir, eu sou uma pessoa muito alegre, e quando eu estou fazendo esses filmes, é um trabalho muito sério, mas eu tiro muita alegria dele, muita alegria, muita diversão, é muito legal. Pode passar, por favor. O Carreiro Anselmo, ele foi terminado o ano passado. Ele até está agora no festival, o maior festival brasileiro de animação em Florianópolis, que é um festival de animação de toda a América Latina. Aliás, é mundial, né? Mas a América Latina também. Então, ele começa agora essa semana, logo devo postar nas redes sociais. Ele está sendo exibido, né? Para toda a América Latina, para o mundo todo. Então, eu estou muito feliz. O Carreiro Anselmo é baseado, claro, no conto de Cora, e Cora, onde ela coloca a dificuldade que tinha naquela época de se conseguir livros. Então, o Anselmo era um funcionário da fazenda, que ele ia até a cidade de Goiás, da fazenda até a cidade, ele demorava 4 dias de carro de boi, para buscar livros no gabinete literário em Goiás. Então, ele pegava os livros e trazia para a mãe de Cora, que a mãe de Cora era uma pessoa que lia muito. Por isso que Cora, quando criança, né, Aninha, que era o nome de Cora, né, Aninha, ela lia todos os livros que a mãe tinha. E essa é a formação, né, de Cora Coralina, como nós sabemos. Ela foi até o 2º ano primário, mas toda a leitura que ela fez na vida, principalmente através da leitura da mãe, né, foi muito importante. Então, o Carreiro Anselmo, ele demorava 4 dias, e nesse filme eu faço, assim, eu acho muito importante ressaltar isso, porque hoje nós temos a internet, temos os e-books, né, em nossa geração dos nossos filhos, e com certeza a geração, os meus sobrinhos netos, né, nem tem livros mais, eles já estão nos iPads em geral, né, os pais dão iPad para as crianças, e é tudo tão rápido, tão fácil, mas Cora nos conta que toda a dificuldade, né, a ansiedade dela e da mãe, esperando o carro de bois que vinha trazendo os livros para elas lerem, né, para elas entrarem nesse mundo tão fantástico da literatura. Podemos passar mais um, por favor. Eu queria ver também como que está a questão do tempo, acho que a gente já deve estar terminando, né, e queria dizer que essas animações, o meu último trabalho, só finalizando, foi o meu longa-metragem que eu filmei em 2018, ele ficou pronto, foi lançado no final do ano passado, e foi apresentado no Festival de Montreal, Festival de Cinema Brasileiro de Montreal. Ficamos muito felizes. No filme também, a animação, o último foi o Carreiro, né, e de animação, o último filme foi o Carreiro Anselmo. E o longa-metragem que foi apresentado ano passado, ele também foi feito com muitas pessoas da FAV, muitos alunos do curso de moda que dirigiram o figurino do filme, né, foram diretores de arte, alunos do curso de arte, foi o diretor de arte, o Gustavo Saboia, o Eduardo Brito, do curso de moda. Então, os meus alunos brilhantes aí da FAV, os nossos alunos, né, que os nossos colegas formaram eles, fizeram eles ainda mais brilhantes, eles sempre estão
comigo, conosco, nos ajudando, né? Eu fico muito orgulhosa disso. E o nosso longa, né, ele foi também para Paris este ano, ele foi para o Festival de Cinema Brasileiro de Paris, e a gente muito feliz, porque junto nesses festivais brasileiros só estão os grandes cineastas, né, a gente aqui começando devagar, tá lá junto com Bacurau, com a Vida Invisível de Eurídice Guzmão, enfim, e esses grandes filmes, e a gente vai pegando essa carona aí, e mostrando Goiás, mostrando o cenário goiano, os atores goianos, os profissionais goianos, e o ponto de vista goiano, né, e um ponto de vista feminino também, que eu como mulher e como de Goiás, mostrar Goiás, esse longa-metragem foi filmado na cidade de Goiás e na reserva ecológica da UFG. Então, mostrar o nosso cenário, principalmente a reserva da UFG como cenário do filme, foi uma honra, fiquei muito feliz. E eu agradeço a todos vocês. Se quiserem ver os filmes, vai ser um prazer assisti-los, ter um feedback. E muito obrigada mais uma vez, Maria Tereza, Fernando, pela técnica, e todo mundo aí. Então, aí, ótimo, Rosa, assim, é só alegria, gente, é só uma delícia estar aqui com vocês, e aqui a gente está com os comentários, né, a Leda está falando, essa roda é muito berarda mesmo, show, é um privilégio ter acesso a uma obra tão importante como a da professora Rosa, né, a gente tem, Adriana, boa noite, a gente tem aqui algumas coisas que eu anotei, né? Cissa, o Gleison fala, Cissa, suas histórias e seus desenhos encantadores me inspiram. A Adriana também fala, né? Cissa me inspira muito. A Rosa, trabalho ligado às raízes, muito forte. Lucilene Alves dá os parabéns para a professora Rosa. Sérgio, rica trajetória. Então, assim, foram só comentários, eu estava atrás das perguntas. Então, agora a gente faz isso, a gente abre um pouquinho aqui, né? Professora Flávia, agradecendo a todos aqui. A gente abre também ao público, né? Eu quero agradecer a todos que estão presentes, a todas, e a gente abre também para interagir, tanto a professora Cissa quanto a Rosa estão aqui. Se alguém quiser algum comentário específico, quiser realizar alguma pergunta, né, a gente ainda tem um tempinho que é possível elas responderem. A professora Flávia está aqui mandando coraçãozinho para a Rosa e para a Cícera, o pessoal está, quem está presente, né? Então, parece que a gente não tem nenhuma pergunta específica, eu passo, então, para a Cissa, para que ela faça, né? Tem. Leda está falando, Cissa, você poderia falar um pouco mais sobre o seu processo de educação indígena? Muito bom. Começou em 94, Leda, quando o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, se associou, de uma certa maneira, com o MEC, na época, para ser feito um exame dessa questão, para ser feita uma avaliação dessa questão, porque na década de 80, basicamente, meados dos anos 70 para os 80, a maior parte das escolas indígenas foram criadas, né? E quase sempre por intermédio ou do antropólogo responsável pela pesquisa no momento, ou de alguma ONG, como existia no caso o CTI, que é o Centro de Trabalho Indigenista, né, que tinha sede em São Paulo, ou mesmo a Comissão Pró-Índio, algumas ONGs, no caso Yanomami, a própria comissão da criação do Parque Yanomami se responsabilizou em instalar a escola, mas os professores, porque na época existia uma urgência de ensinar o português, né, para que eles pudessem ter uma interação melhor com a sociedade do entorno, com os brasileiros, enfim. E também algumas noções de matemática, porque eles tinham que fazer seus comércios e muitas vezes eram enganados, porque não sabiam lidar nem com quantidade, nem com a questão da moeda, né? Então, a escola indígena nasceu dessa necessidade, que era uma necessidade de contornar situações de conflito. E
nos anos 90, já depois de uma década de experiência, já havia uma série de pessoas das próprias aldeias, né, capazes de assumir a posição de professor. Então, esse programa que foi organizado pelo PNUD, com a Secretaria de Educação Indígena do MEC, que foi uma secretaria também criada com essa finalidade, iniciou um primeiro grande trabalho na criação de referenciais para se fazer uma construção de currículo, que fosse uma construção de currículo coerente com aquela situação, que era, no fim das contas, também uma situação plural, que envolvia não apenas concepções globais, mas também abertura para as especificidades nas diferentes etnias, né? Então, foi aí que começou, porque eu participei desse trabalho, na construção desses referenciais, e aí eu tomei parte foi montado um grupo de consultoria nas várias áreas, né? E então eu fiz parte como consultora da área de arte e comunicação, por isso que eu me liguei ao processo de formação dos professores indígenas, tanto no Tocantins, que foi logo em seguida, começou esses referenciais, a gente trabalhou, se não me engano, em 95, 94, 95, em 96 eu já estava trabalhando no programa do Tocantins. E até na UFG, Leda, quando foi criado o núcleo de educação indígena da UFG, no primeiro semestre, no momento da criação, eu participei e também trabalhei no primeiro semestre. Depois eu não pude trabalhar porque eu já estava ligada ao Insiquirã, lá em Roraima, e eu preferi continuar trabalhando em Roraima, que já era uma ligação mais antiga, e era impossível manter os dois, e mais o UFG, e mais o trabalho do ateliê, né? Então, assim, do ponto de vista formal, foi assim. Agora, a experiência dentro de sala de aula foi foi difícil, era muito difícil. Era difícil elaborar um programa. O que eu vou fazer lá na turma de arte com esses índios que vêm de 7 diferentes etnias, por exemplo, no Tocantins? Inclusive, teve uma vez que eu chamei a Irene Tourinho, que era uma professora nossa colega, até sua amiga também, Leda, para ela me ajudar a pensar numa proposta para um determinado ciclo, né? E a Irene trabalhou junto comigo nisso, e ela viu a dificuldade que porque, em primeiro lugar, né, eles já são mestres em arte nas suas artes, especificamente nos seus locais, né? O que um professor de arte branco aqui da nossa civilização tem para ensinar em termos de arte lá? Então, em primeiro lugar, era quebrar esse parâmetro de que eu iria para lá para ensinar alguma coisa, mas sim estabelecer um trabalho que fosse um trabalho de troca de saberes, de buscar que houvesse uma troca de saberes entre as várias etnias que estivessem presentes na sala de aula. Meu papel também era o de trazer para essa roda outros saberes advindos de outras culturas. Então, várias vezes eu fiz, por exemplo, exposição, como a minha casa também é um micromuseu, né? Eu também fiz várias exposições de objetos africanos, objetos indianos, objetos vindos de Portugal, para compartilhar, conviver, discutir, dialogar com os objetos que eles também traziam das suas próprias aldeias. Então, eu sempre me posicionei um pouco nesse lugar de quem levanta questões e deixa essas questões circularem, tomarem corpo e adquirir uma expressão, muito mais do que fazer um trabalho, assim, digamos, mais convencional, mais acadêmico, em termos de professor-aluno, né? E fizemos experiências maravilhosas, fizemos, por exemplo, aula dentro do rio, né? Essa foi uma aula belíssima que foi gravada pela Secretaria de Educação do Estado de Tocantins,
mas nunca eles me deram uma cópia desse vídeo. Então, são coisas que eu tenho na memória, mas não tenho um registro. Provavelmente o registro exista lá na secretaria, eu nunca consegui cópia. Mas, enfim, foi uma experiência muito rica pela diversidade de possibilidades que o ambiente nos oferecia, que a própria riqueza multiétnica trazia à tona, né? A flor da pele mesmo. Não sei se te respondi, também não posso tomar muito tempo. Gente, é maravilhoso, a gente ficaria aqui a noite toda conversando. Aqui só temos elogios, as pessoas estão falando coisas maravilhosas, depois vocês vão ler com muito carinho, todos com muito carinho. Selma está dizendo, maravilha ouvir vocês, beijo, parabéns pela produção, né? Nossa, maravilha, a Hortência está falando, né? Tem uma outra pergunta aqui, que ele está falando assim, ambas artistas, professoras, relatam histórias de vínculos pessoais apaixonados por seus assuntos e pesquisa. Pergunto a ambas, como é possível ensinar esse amor pelo trabalho? Alf? Posso falar? Rapidamente. Assim, obrigada pela pergunta, obrigada a todos vocês pelo carinho. Acho que o amor não se ensina, a gente ama tanto que as pessoas percebem, né? Então, a gente sente. Então, como eu sentia meus professores da UFG tão apaixonados pelo que eles faziam, eu pensei, eu quero ser professora, né? E virei professora, eu era novinha, tinha 16, 17 anos. Então, eu vejo que os nossos alunos, quando eles nos veem tão apaixonados pela nossa arte, né? O tanto que nós curtimos o que eles estão fazendo, as fotografias deles, eu fico extremamente feliz quando eu vejo as tentativas, os acertos, os erros, e me parece que isso é muito perceptível, né? Então, ensinar, o melhor exemplo é você ser sincero, né? Você viver, sentir sua profissão, sentir a alegria, né, de fazer o que você ama, porque é um privilégio, né? Nós podemos fazer aquilo que nós amamos. Então, isso fica, assim, contagiante. Acho que é isso. Eu acho maravilhosa a posição da Rosa. Adoraria ter sido essa professora, que eu não fui. Eu também acho que o meu amor pelo meu trabalho, ele extravasa, ele passa, mas eu tive várias fases como professora. Eu tive a fase cruela, você sabe, né? Era bem famoso isso na FAV, ela é aquela professora ame ou deixa, e mais da metade da turma queria deixar correndo, né? Porque não era pelo fato de eu querer ser uma pessoa má, ou de eu querer perseguir alunos, nada disso, era porque eu acho que trabalhar com arte também exige um ato de coragem, né? Pelo menos com o desenho, para você vencer, para você ir atrás de um traço autoral, de você se conhecer, é um ato de coragem. O desenho exige é um ato de coragem, você vencer a barreira do vazio, do branco, do papel, do que seja, da parede, do ambiente, do suporte onde você esteja, para inventar alguma coisa e criar algo. Então, eu já fui um tipo de professora, assim, mais instigante, sabe, sempre instigando o meu aluno, provocando, criando uma provocação, criando uma situação às vezes até de embate. Então, também buscando do aluno extrair de dentro de si a coragem de dar uma resposta a essas questões, a esse questionamento mesmo, a essa provocação, né? E também, por também justiça seja feita, os alunos trazem para a gente respostas, às vezes, não inteiramente satisfatórias, porque, claro, eles estão num percurso de começo, de buscando uma experiência, para muitos é a primeira experiência. Então, se tem uma qualidade que eu posso dizer que eu tive como professora, foi a de pegar um mínimo ponto positivo e jogar uma luz muito forte em cima desse ponto, para que o aluno, a partir daí, pudesse ver o que realmente está dando certo, que brilha, e aonde ele pode
tirar força e energia para ele crescer. Então, eu acho que a maior parte dos meus ex-alunos são profissionais muito bem-sucedidos, como o Yuri e o Guilherme, que trabalharam com Rosa, como o Virgílio, que também faz animação. Hoje ele é o professor-diretor da Escola de Animação da UFMG, é um grande animador, pesquisador, e a Suriara, sua esposa, também é uma grande ilustradora reconhecida no Brasil inteiro. A nossa professora Adriana Mendonça, que também foi minha aluna, lá, sei lá quantos, 30 anos atrás, quase 30 anos atrás, e que hoje é nossa professora, que é um talento imenso. Enfim, foram por pessoas que eu acho que eu instiguei, basicamente, e que eu soube dizer, olha, aqui o negócio brilha, então, valorizando sempre o melhor ponto do aluno, o melhor momento. Eu acho que um pouco fui assim, mas tem muitos alunos na FAB que saem correndo quando me vê pela frente. Muito legal, muito bom. Nós temos aqui uma pergunta, da professora Leda, né, para a professora Rosa. Rosa, você disse o pioneirismo nada mais é que a paixão, e enfatizou várias vezes a importância do pioneirismo como mulher nesta área, cinema, vídeo, etc. Você acha que que mudou de lá para cá? Ai, Leda, obrigada pela pergunta, muito importante. É assim, mudou porque, felizmente, né, nós temos muitas mulheres agora em Goiás fazendo cinema, jovens, mulheres de todas as idades, né, no Brasil, apesar das estatísticas nos mostrar que o número de homens é muito maior, nós temos 70% de diretores, ou 75%, de homens e 20% a 25% de mulheres diretoras, e as mulheres na equipe sempre ocupam posições que na escala hierárquica, né, não são auxiliares ou produtoras, mas as funções de diretora de fotografia, diretora do filme, né, isso é uma coisa que está sendo conquistada aos poucos, né. E na época foi muito difícil para mim, porque não quero falar muito tempo, mas eu tinha 26 anos, uma mulher em Goiás, e os atores de Goiás que eu convidei para o filme foram as pessoas que me desrespeitaram o filme todo. Eles não queriam falar o diálogo do filme que eu tinha escrito. Então, e era muito cara a película, e eu não aceitava o improviso. Aí eu falava, você vai repetir de novo, nós vamos fazer 100 vezes. Enquanto você não falar e fazer como eu quero, eu fui terrível como diretora, né? Porque era o único jeito de eu ser respeitada. Eles não... Agora, ao contrário, as pessoas de Rio e São Paulo eram super tranquilos, que eles já eram profissionais, estavam há muito tempo na área, né? Agora, os de Goiás me viam assim como... sei lá o que, né? O que essa menina, mulher, querendo fazer cinema aqui, a gente não vai obedecer ela, não. A gente vai fazer o que a gente quer, não, vai obedecer sim. Aí a gente fazia até. Mas olha, foi uma batalha, viu, Leda? Então, ainda bem que hoje mudou muito, né? Mas ainda tem uma diferença muito grande, tem um caminho muito grande para ser percorrido, né? E a gente está sempre apoiando as mulheres, sempre orientando alunos da FAV para as meninas ocuparem esse espaço cada vez mais. Zé César está falando, adorei, colegas, parabéns, Rosa, parabéns, Cissa, artistas, professores, pesquisadoras, tudo ao mesmo tempo. Marilene está dizendo boa noite, muito brilhante, Selma, Cissa, Joana está falando, Cissa, que bom te ouvir e ver saudades, grande abraço. E a Leda está dizendo, estou muito perguntadeira. Verdade. Então, assim, nós todos estamos, assim, muito perguntadeiras, sabe? Nós queríamos ficar aqui a noite inteira perguntando e conversando e vendo vocês apresentar esse trabalho tão maravilhoso. E, assim, é uma honra, mas a gente tem um tempinho, né? E a gente já está bem estourado no tempo. Então, eu gostaria imensamente de agradecer, né, a professora Rosa, artista, pesquisadora, a professora Cissa também, foi muito prazer, foi muito gostoso estar aqui, só alegria. Quero agradecer a todas as pessoas presentes, né, nesse bate-papo tão gostoso, que a gente poderia ficar a noite inteira,
e que a gente tenha outras oportunidades, com certeza, talvez presencial ou não, mas que a gente possa estar trazendo, né, esse espaço para as artistas e para que a gente mostre o quanto nós temos trabalhado, né, e principalmente é uma honra a gente recebê-las aqui hoje, que nos representa tão bem, né, acho que são mulheres que representam a gente em qualquer situação, em qualquer local. Eu quero agradecer profundamente a professora Cissa, né, e a professora Rosa por esse momento. E passo as palavras para as considerações de vocês. Então, eu quero agradecer a vocês, né, todos que estão aí com a gente, assistindo, as perguntas. A Rosa me ensina, porque a Rosa agradece tudo, né? A primeira coisa que ela faz é agradecer, depois ela é uma mestra, até nisso ela é uma mestra, né? Estava contando que você foi minha professora no mestrado, então uma grande honra para mim estar ao seu lado como colega, mas principalmente como amiga e como artista, né? Temos muito orgulho, eu sou paulista, mas eu tenho uma alma goiana, uma alma sertaneja, moro aqui há muitos anos, eu adoro Cerrado, enfim, estou muito feliz de estar aqui com você e de ver essa coerência em toda a sua obra, né, Rosa? Esse fio de coerência que permeia o seu percurso, que é fruto também de uma ética, né? Uma ética dentro da sua estética, né? Uma proposta ética dentro da sua estética. Muito bacana, então, queria te agradecer por ter trazido esse fio da meada, porque às vezes a gente lembra do seu trabalho uma coisa que viu, outra coisa que viu, mas hoje a gente viu esse colar, né, de contas brilhantes que é a sua carreira, então fiquei muito feliz de poder ter participado aqui com vocês e só tenho a agradecer a todo mundo. Obrigada, Cícero. Eu que agradeço, né, vocês todos, mais uma alegria, né, que eu sou uma pessoa muito alegre, é uma alegria de ouvir a Cissa, né, quando eu entrei para dar aula na FAV, só relembrando, e estava a Cissa, a Selma, eu falava, nossa, eu vou trabalhar aqui com elas, eu já era fã, né, então eu que sempre, né, agradeço e aprendi muito com vocês todos aí. Obrigada, Maria Tereza, obrigado, Fernando, aí, pela técnica, e todos vocês com essa paciência, esse carinho, né, com as perguntas, é tão bom pergunta, Leda, você é tão inteligente, adoro a Leda, ela faz perguntas ótimas e ela faz a gente pensar, sempre eu adoro. Então, obrigada mesmo, viu? Sim, fico até sem palavras, só todo o meu carinho para vocês, se cuidem bem, tenham um ótimo fim de semana, e se tiverem tempo, vai assistir uns filminhos lá com as crianças, os filminhos da Cora. Eu queria agradecer também o espaço, né, do Centro Cultural UFG e a toda essa estrutura, né, porque nessa época de tamanha dificuldade que nós estamos vivendo, né, eu queria agradecer ao Fernando, que nos ajudou, que está permitindo esse encontro e essa realização aqui. Bom, gente, então a gente chega a mais um final, né? Hoje a gente encerra uma série de 3 episódios, né? Mulheres nas Artes, e a gente pensa como vai ser futuramente. A gente tem recebido muitas pessoas perguntando, acho que é um recorte que a gente pensa estar trabalhando mais vezes e para as próximas vezes a gente avisa com uma certa antecedência. E aqui fica o meu agradecimento, né, à professora Flávia Cruvinel, a toda a equipe do Centro Cultural UFG, por essa oportunidade, à professora Rosa, a artista e professora e pesquisadora Rosa Berardo, a artista e pesquisadora Cissa Fittipaldi, a todos os presentes, meu boa noite, muito grata pela presença de vocês, os alunos que eu estou vendo aqui acompanhando, alunos da FAV, colegas da FAV, amigos, companheiros, muito obrigado pela presença, boa noite e até um próximo momento. Gratidão a todos e todas.